Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. 2 homens foram presos em flagrante por crime de pedofilia em BH e região metropolitana. Carreta bate em carro e carga pega fogo na Fernão Dias. A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando mudanças nos bairros para reduzir a velocidade de carros e ampliar o espaço para os pedestres. É a Zona 30, assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Homossexuais se casaram hoje em cerimônia coletiva e emocionante na capital. Na política, nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar as últimas movimentações dos candidatos na briga pelo voto. Hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e preparamos uma reportagem especial para mostrar o tamanho do valor que eles dão à vida, mesmo com tantas dificuldades. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 2 homens foram presos em flagrante em uma operação da Polícia Federal de combate à pedofilia. Os mandados foram cumpridos aqui na capital e também em Contagem, na região metropolitana. Nós vamos agora conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, essas prisões fazem parte de um período longo de investigações feitas pela Polícia Federal na terceira fase da Cantinho do Pensamento. É o nome dado pela Polícia Federal a essa operação. Dessa vez, eles prenderam um músico de 21 anos aqui em Belo Horizonte e um operador de produção de 34 anos na cidade de Contagem. Eles foram encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria. Os dois estavam com conteúdo, fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil e estavam armazenados nos computadores e também nos celulares desses dois. Inácia. Ok, Marcelo, obrigada pelas informações. Bom, gente, entre as notícias do dia, temos também 2 acidentes de trânsito. A rodovia Fernão Dias ficou fechada por várias horas desde a manhã de hoje por causa de uma carreta que bateu em um carro e tombou no município de Cambuí. A carga de desodorantes pegou fogo e gerou uma série de explosões. 5 pessoas ficaram levemente feridas. Um homem morreu após perder o controle da direção e bater a caminhonete de frente com um caminhão em Santa Luzia, na Grande BH. A caminhonete ficou completamente destruída. As razões do acidente ainda não foram esclarecidas. Um homem foi preso em Contagem, na Grande BH, suspeito de matar a ex-mulher a facadas no Espírito Santo e de fugir para Minas Gerais. Denúncias levaram os militares até o endereço do suspeito, que confessou que estava foragido. Ele foi preso e aguarda a transferência para o estado capixaba. Está em Belo Horizonte um caminhão que transporta um laboratório itinerante de tecnologia. São oferecidas oficinas gratuitas com temas voltados para a tecnologia, em especial na área energética. O Lab Truck está fazendo um tour por 8 regiões de Minas Gerais. Não só jovens, mas também adultos têm a oportunidade de conhecer e experimentar de graça tecnologias que estão se popularizando, como impressoras 3D e outras máquinas. Elas entendem o que são essas tecnologias, como que elas podem ser utilizadas por meio de oficinas. Entre as várias oficinas oferecidas, esta é voltada para a eficiência energética. A gente vem falar do tema eficiência energética utilizando a tecnologia, especificamente o Arduino. Então, eu dou aula de eletrônica, eu trago essa tecnologia, apresento o tema para o pessoal e na oficina eles vão botar a mão na massa e vão montar os circuitos. Aqui, o Vinícius viu uma oportunidade de buscar conhecimentos e levar esses mesmos conhecimentos para a comunidade onde ele mora, não é isso, Vinícius? Mesmo. Através da nossa oficina, né, a gente absorve o conhecimento de inovação, tecnologia, uma abordagem ao Arduino e a gente leva isso para a comunidade para aplicar para as crianças, né? Elas poderem trabalhar um pouco mais com essa tecnologia. Ensinar para os nossos pais poder economizar, fazer várias coisas, criar robôs, drones. Acho muito interessante e gostaria muito que os meus amigos que estão lá fora tivessem aqui para poder aprender mais. 14 cidades mineiras vão receber a visita do Lab Truck. Para quem está em Belo Horizonte, o caminhão fica instalado até este sábado, ao meio-dia, na rua Dias Toledo, 99, Vila Paris, região centro-sul da capital. A programação completa pode ser conferida no site da FIENG.
Está sendo implantado em Belo Horizonte a Zona 30, um projeto viário que está reduzindo a largura de algumas ruas com menor trânsito para ampliar a área de pedestres, de modo que a velocidade dos carros não passe de 30 km por hora. Os testes estão sendo feitos no bairro Cachoeirinha, região nordeste da capital, e também na área hospitalar. Se der certo, poderá ser estendido para toda a capital. E esse é o assunto do nosso comentarista, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Você acha, Lindenberg, que motoristas e pedestres vão se dar bem com essa Zona 30? Bom, primeiro é preciso que haja realmente um equilíbrio entre a cidade, o pedestre e o veículo. Bom, essa experiência pode nos indicar que esse é o caminho, essa é a solução. Não sei. Eu me lembro aqui da Metrobel da década de 70, 80. Foi longe, hein? Quando fez algo parecido na Savassi. Alargou passeios, estreitou ali a travessia, né, para facilitar a passagem dos idosos. Agora, é evidente que a experiência da Metrobel não deve ser a mesma de agora, mas faz lembrar aquela da Metrobel, na Savassi principalmente. Pois bem, mas eu não conheço também nenhuma cidade que tenha feito operações tópicas como esta, sem que tenha garantido à população um transporte de massa eficiente. Vale dizer, e aí não vou falar de monotrilho, nem de ônibus, estou falando de metrô, que é o que resolve o problema das grandes cidades. Então é possível que essa atuação da Prefeitura, da BH Trans, nesses pontos específicos, possa funcionar ali, mas pode criar problemas em outros pontos da cidade, engarrafamentos e coisas desse tipo. Portanto, vamos aguardar essa experiência, tomara que dê certo, mas é bom, hein, prefeito? E o metrô? Boa. E o metrô, hein, prefeito? Obrigada, viu, Lindenberg? Até semana que vem. Até semana. Bom, gente, e nós temos agora um outro destaque, que é o seguinte: os postos de combustíveis lá de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, deverão começar a informar ao consumidor qualquer reajuste de preços 24 horas antes de um eventual aumento, por recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. O órgão quer verificar se há cartel atuando na cidade. Amanhã foi de muita emoção para dezenas de casais LGBTI que disseram sim durante a segunda edição do casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública do Estado. Eles oficializaram a união estável na presença de amigos e familiares. Aos poucos, o salão do auditório da CEMIG foi ficando cheio. Cada casal poderia levar até 8 convidados. Luiz, que se casou com Wesley, se emocionou com a presença da mãe. A mãe da gente falando, agradecendo, né? O que ela faz pra gente, essas coisas, a gente não consegue segurar. É a emoção, é o momento mesmo, a lágrima começa a descer mesmo. Eu dou recado para todas as mães que têm filho assim como eu, que dá moral, dá apoio mesmo para esses seus filhos, porque esses aqui que mais tarde vai dar valor para nós. Ao som da banda da Polícia Militar, os 29 casais adentraram o salão. Mas, segundo os organizadores, 46 casais foram inscritos. Infelizmente, reflete ainda um receio, né? Um certo temor de algum tipo de represária. É um dado que representa, né, como a nossa sociedade ainda é preconceituosa e precisa evoluir. O evento é uma realização da Defensoria Pública do Estado em parceria com a Defensoria dos Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais e também dos cartórios de Registro Civil de Belo Horizonte. O primeiro casamento igualitário em BH aconteceu em 2013. A nossa Constituição prevê a igualdade. E dentro disso, hoje a Defensoria Pública realizando mais um evento voltado à educação em direitos. Antes do amparo da lei, se casar assim, vestida de noiva e com reconhecimento da sociedade, era apenas um pensamento. Um sonho distante. Eu sou mais nova, eu vivi um momento de luta que a gente conquistou esse direito. Mas ela, por exemplo, viveu vários anos em que ela não poderia casar. Foi um período de muita luta para a gente chegar nesse momento de poder casar e agora é curtir. É só alegria. Uma vitória bastante comemorada. Como homossexual, uma conquista muito grande, né? Porque o Brasil, do jeito que está, e a gente ter uma conquista dessa é muito importante. Há muito tempo se esperava por esse momento e conquistar esse direito é muito bom. E veja a seguir, pesquisa mostra que eleições são o tema mais presente nas conversas pelo WhatsApp e elas podem gerar conflitos entre os eleitores.
quem você vai votar? Muita gente tem feito essa pergunta aos familiares e amigos pela internet. Pois você sabia que esse tipo de enquete, quando é feito nas redes sociais, pode gerar uma multa para você? Pois é, não dá para fugir das conversas políticas, eu sei, principalmente nessa época de eleições. Inclusive, esse tem sido o assunto mais presente no WhatsApp nas últimas semanas, como mostra uma pesquisa feita pelo FMG e pela PUC Minas. Qual que é o assunto, na sua opinião, que está sendo mais discutido entre amigos ultimamente, também na internet? Política. Ultimamente é política, né? Política. É política, então é o que mais tem se falando com certeza em todos os lugares, é a política. É o que mostram pesquisas da UFMG em conjunto com a PUC Minas, que analisam grupos públicos do WhatsApp e detectam a predominância do debate político como postagem massiva de conteúdo. Comparando grupos públicos políticos e não políticos do WhatsApp, constatou-se que nos grupos onde se fala sobre o tema, a movimentação de mensagens tende a ser maior. O problema é quando a questão se torna pessoal, simplesmente por discordância de opiniões quanto ao seu candidato. Perder amigo não, mas a gente começa a criar aqueles atritos e tal, começa a duvidar das reais intenções da amizade, até com família mesmo. Eu sou da paz, eu comento, mas eu não aprofundo muito na questão de cada candidato. Deve discutir sim sobre política, mas não deixar de forma pessoal, né? Enquetes e sondagens sobre as eleições 2018 estão proibidas desde o dia 20 de julho deste ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essas pesquisas de opinião pública não obedecem às disposições previstas e às determinações legais. Quem descumprir a lei pode pagar uma multa. A proibição esse ano das enquetes é uma tentativa, da Justiça Eleitoral de só deixar divulgar informações sobre corrida eleitoral em pesquisas registradas nas quais você pode verificar a questão técnica, o apuro feito e tal. Este professor faz bastante uso de redes sociais para postar sobre política na internet. Segundo ele, 90% do que publica é sobre o pleito de 2018. Mas o tema já lhe custou inimizades. E aí a gente quase saiu no tapa, o clima esquentou bastante e hoje a gente não tem mais amizade. Terminou ali, excluir de redes sociais e acabou a amizade. O valor que você dá ao seu candidato pode iniciar um desentendimento. Como hoje as pessoas têm mais fácil acesso para se expressar, inclusive nas redes sociais, a gente fica um pouco assustado com a evidência grande dessas paixões desmedidas. Mas, de qualquer forma, eu sempre brinco com meus amigos. Olha, a amizade é muito mais valiosa que um candidato que você mal conhece, E a multa para quem fizer enquetes públicas e não registradas no TRE pode chegar a R$ 106.410. E agora falamos mais de política com foco nas eleições também. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Bom, gente, nosso primeiro assunto são as últimas pesquisas para governador de Minas. Vamos conferir, então, a última pesquisa do Datafolha para o governo do estado, divulgada ontem. Antônio Anastasia, do PSDB, aparece em primeiro lugar com 33% das intenções de voto. Fernando Pimentel, do PT, registra 23%. Romeu Zema, do Partido Novo, registra 7%. Adal Clever Lopes, do MDB, aparece com 3%. João Batista Maris Guia, da Rede, com 3%. Dirlene Marques, do PSOL, tem 2% das intenções de voto. Foram citados, mas não alcançaram 1% de menções, Claudinei do Lindo, Avante e Jordano Metalúrgico, do PSTU. Alexandre Flack, do PCO, não participou desse levantamento porque no dia do registro da pesquisa, a candidatura dele aparecia como indeferida no site do TSE. O índice de eleitores mineiros que pretendem votar em branco ou nulo está em 20% e 9% estão indecisos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Bom, e para a gente comparar aí, vamos conferir o resultado da pesquisa divulgada dia 17 de setembro pelo IBOPE. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 33% das intenções de voto. Fernando Pimentel, do PT, está com 22%. Romeu Zema, do Partido Novo, registra 7%. Adal Clever Lopes, do MDB, com 3%. João Batista Maris Guia, da Rede, com 2%. Dirlene Marques, do PSOL. Claudinei do Lindo, Avante. Jordano Metalúrgico, do PSTU e Alexandre Flack, do PCO, registram 1%. Votos brancos ou nulos somam 18% e aqueles que não sabem ou não opinam representam 12%
70% da amostra, a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Orion, as duas pesquisas são aí, de certa forma, muito parecidas, mostram um crescimento continuado mais leve, tanto de Anastasia quanto de Pimentel e de Romeu Zema também. E as intenções de votos brancos e nulos estão baixando, estão sendo reduzidas. Além desses destaques, o que mais chama a sua atenção? Inácio, o quadro permanece aí polarizado entre o candidato do PSDB, Antônio Anastasia, e o candidato do PT, Fernando Pimentel, mantendo aquela tendência que nós temos falado aqui da possibilidade de a eleição terminar no primeiro turno, ou seja, no dia 7 de outubro. Mas um fato novo tem sido registrado por essas pesquisas aí, que é o crescimento do candidato do Partido Novo, Romeu Zema, que descolou daquela turma dos 3 pontos percentuais e chegou até 7 pontos percentuais, garantindo aí o terceiro lugar. Se ele crescer mais 2 pontinhos aí, pode provocar um segundo turno favorecendo o segundo lugar, que hoje é o candidato do PT, Fernando Pimentel. Teríamos, então, o Partido Novo crescendo, mas não se sustentando numa terceira via, mas facilitando a continuidade do seu rival político, que é o PT. Mas temos aí mais 2 semanas aí de esforço final dos candidatos para tentar convencer os indecisos. Tá certo. O nosso próximo tema é o seguinte: quase metade dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte estão concorrendo nas eleições deste ano para deputado estadual ou federal. Orion, se todos forem eleitos, a gente vai ter uma mudança significativa na composição da Câmara. Isso atrapalharia os próximos 2 anos aí de mandato de Alexandre Calil na Prefeitura? Não, Inácio, não atrapalha em nada, até porque se os novatos chegarem, eles demorarão a conhecer a realidade da Câmara Municipal, da Prefeitura, e quando tiverem ciência de si, já está acabando o mandato. Agora, a maioria desses candidatos, vereadores aí a deputado, talvez, muito provavelmente, não vão se reeleger. Vão voltar a ser vereadores, continuar onde estão, e aí vão ter que repensar, cuidar das suas próprias reeleições aí para 2014. Vamos aguardar, 14, né? não, desculpa. 2014 não, 2018. a gente vai andar mais um pouquinho. 20. Pois é. Olha só. Vamos agora para o nosso terceiro assunto. Ele diz respeito ainda sobre as eleições, né, gente? Que a ex-presidente Dilma Rousseff do PT vem se consolidando nas intenções de voto na corrida para o Senado, tanto na última pesquisa Ibope quanto na pesquisa Datafolha. Em seguida aparecem Carlos Viana, do PHS, e Diniz Pinheiro, do Solidariedade, ou então Rodrigo Pacheco, que vão ali, esses 2 últimos, se alternando aí no terceiro lugar dessa pesquisa para o Senado. Orion, você acha que a ex-presidente Dilma Rousseff tem uma vaga garantida, a gente pode dizer isso praticamente certo, ou ainda não pode acontecer alguma reviravolta? Inácio, a situação dela parece bem tranquila, segundo as próprias pesquisas, e até um meio político. Tanto é que a briga hoje, é pela segunda vaga. Tem até aliados que estão brigando entre si, um duelo particular, por exemplo, do Rodrigo Pacheco com Diniz Pinheiro, que são da mesma coligação, buscando ocupar essa segunda vaga, que hoje o segundo lugar está com o jornalista Carlos Viana, do PHS. Mas ele tem algumas desvantagens. Ele não fez, por exemplo, alianças partidárias, é um voo solo. E também não tem tempo na propaganda eleitoral gratuita de TV e rádio. Então, a aliança é importante porque mantém aqueles milhares de candidatos a deputados, mais de 1.000 candidatos a deputados estaduais e federais no interior, espalhando santinhos e outras peças de campanha com o seu nome. Isso ajuda a dar visibilidade ao candidato do senador. Então, nós temos essa reta final aí. Muito provavelmente, os institutos não vão perceber, não vão detectar as mudanças que vão acontecendo nessa campanha, nessa reta final da eleição no interior mineiro, até porque são 2 vagas, como dissemos aqui. E a ex-presidente Dilma Rousseff tende aí a ocupar a vaga do atual senador Aécio Neves, seu inimigo político. Pois é. A gente vai acompanhar tudo isso e principalmente essa questão do tempo de TV, né? Porque a gente está vendo aí na campanha para a presidência que o tempo de TV não está sendo um fator decisivo para definir aí a presença do candidato nas pesquisas, né? Mas ela é muito importante, acho que é o que dá mais visibilidade. É lógico que as redes sociais é um fator surpresa, um fator novo aí que silenciosamente vai ganhando as pessoas, vai convencendo os eleitores. Mas eu acho que a influência da televisão é muito forte ainda. Tá certo. A gente volta a falar de eleições com você na semana que vem. Obrigada, viu, Orion? Boa noite. E agora o futebol. No fim de semana, os mineiros vão entrar em campo pelo Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Santos, o Atlético visita o Flamengo e o América enfrentará o São Paulo fora de casa. Na segunda-feira, você vai conferir os melhores momentos das partidas e os comentários dos nossos jornalistas aqui no Jornal Band Minas. Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Você vai conhecer aí histórias de quem não se intimida com os obstáculos e que é exemplo para todos nós.
O homem mais feio do Brasil será conhecido no próximo domingo. A disputa é realizada no Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH, e já está na 12ª edição. A premiação também é em tom de brincadeira. O primeiro lugar ganha R$1.000 em dinheiro, 1 quilo de pé de galinha e uma máscara do personagem Jason, do filme Sexta-feira 13. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Os interessados em participar do concurso podem se apresentar na hora, sem inscrição. Hoje é Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre a inclusão social. Os desafios vividos por essas pessoas todos os dias, por onde quer que elas vão, são inúmeros. Mas as histórias de quem não desiste, de quem é insistente com a vida, nos enche de admiração. Pedro Muriel é escritor e já foi em várias partes do país dando palestras. Aos 4 anos, foi diagnosticado com uma doença neuromuscular rara, que deixa os músculos enfraquecidos. Eu descobri muito novo, foi uma infância assim, muito boa, porque meus pais desde o princípio entenderam que para lidar com isso eu ia ter que desenvolver muita liberdade e autonomia, que a deficiência seria uma das características do Pedro, mas não eram todos. A cadeira de rodas e o respirador que usa há 3 anos não são obstáculos. Eu sou o cara que vai para a Patagônia, que o respirador pega um vento e rasga. A mangueira, eu pego a mangueira reserva, troco correndo. Sou carregado nas costas para conhecer os lugares, mas nunca parado. A doutora Soraya também tem 2 livros publicados. A vida dela é, de fato, uma história de um milagre. A médica e psicanalista descobriu ser portadora de esclerose múltipla aos 40 anos. Passou a andar com dificuldades, perdeu a sensibilidade do corpo, teve a visão afetada. Mas Soraya se recuperou aos poucos. Hoje, aos 59 anos, ajuda no tratamento de várias pessoas. Eu me sinto muito feliz, grata. No início, parece que você está entrando num túnel e esse túnel não tem saída, você não vê luz no fundo desse túnel e você nem acredita que possa ser tão doloroso assim. O Felipe é surdo profundo, sequela de uma meningite contraída aos 2 anos de idade. Para lidar com as barreiras da comunicação, desenvolveu a Signum Web, uma plataforma de videoconferência. Neste atendimento, por exemplo, a tecnologia auxilia no diálogo entre Felipe e o médico com a ajuda de um intérprete virtual. Eu senti sempre muitas barreiras, dificuldades com a comunicação. Então, minha vida desde pequeno, desde a infância, eu percebi essa comunicação era complicado. Logo depois, na juventude, eu estudei na PUC, Sistema de Informação, comecei a estudar. E aí pensei nessa ideia de criar uma plataforma que pudesse ajudar os surdos com acessibilidade. E daí veio a ideia da Signum Web. De acordo com o IBGE, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil apresentam algum tipo de deficiência. Isso equivale a 25% da população. Pessoas como Pedro, Soraya e Felipe, que apesar de alguns obstáculos, são capazes de realizar grandes feitos. As pessoas têm aquela visão romantizada, né? E um pouco distante da pessoa com deficiência. Mas eu acho que a maior parte de nós não quer ser chamado de guerreiros, de exemplo de superação, exemplo de vida. A gente quer uma vida normal, a gente quer ter acesso à cidade, a gente quer viajar, ter acesso à cultura, à educação. A gente quer ter o direito de viver mesmo, viver de forma plena. O Pedro Muriel, que nós acabamos de ouvir agora no finalzinho da reportagem, está lançando neste momento o livro Numa Esquina dos Trópicos, na Casa do Baile, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 751, na Orla da Lagoa da Pampulha, aqui em BH. O evento vai até às 9 horas da noite. Querendo rever as reportagens? Acesse o nosso canal youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigado pela sua companhia ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá e boa noite.